Cada ser humano tem que encontrar o seu sentido de vida, que é como o desabrochar de uma flor interior. O sentido da vida não está fora, em fazer coisas, em realizar grandes feitos, está dentro do ser humano, ao alcance de todo ser humano. Existe um antigo conto indiano que diz que os deuses deram dons, características muito diferentes a cada ser humano, mas deram a todos eles a mesma capacidade de felicidade e de realização. É disso que nós vamos falar no Segredo da Flor de Ouro. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra. Hoje nós vamos falar sobre uma continuação dos ensinamentos do Segredo da Flor de Ouro. Eu digo uma continuação porque um tempo atrás nós fizemos uma palestra sobre esse tema e foi uma palestra muito vista, muito comentada. Eu fico muito feliz porque eu particularmente gosto muito desse tema, considero esse livro muito especial. Então, nós decidimos gravar uma segunda parte com outros ensinamentos que não deram tempo de comentar na primeira palestra que nós fizemos. Hoje, nós vamos comentar um pouquinho especialmente sobre isso que se chama as vivências confirmadoras do caminho. Ou seja, como saber se um ser humano realmente está nesse caminho de desenvolvimento. O Segredo da Flor de Ouro é uma obra muito especial. Se trata de um texto chinês que foi comentado por Carl Jung e que fala sobre esse movimento do desabrochar de uma semente interior, uma semente espiritual que todo ser humano carrega dentro de si mesmo. Eu vou revisar brevemente com vocês, na nossa palestra de hoje, o que é essa flor de ouro para que a gente possa seguir com os demais ensinamentos. Bom, Carl Jung, que foi o fundador da psicologia analítica, ele considera que esse livro foi muito importante, muito especial para ele, porque ele estava num momento das suas pesquisas, do desenvolvimento das suas teorias, em que ele tinha muita clareza sobre uma percepção de um centro dentro do ser humano, que é o que ele chamou de self, ou seja, um centro, uma essência humana, e que a grande realização do ser humano é realmente entrar em contato e desenvolver, colocar na vida isso que é o seu próprio ser. Mas, apesar de ter muita clareza sobre isso pela própria experiência da vida dele, pelo contato com seus vários pacientes, ele não tinha nenhuma teoria, nenhum respaldo sobre isso e nada que ele tinha encontrado. Em nenhuma teoria, em nenhuma cultura, em nenhuma tradição. Então ele não sabia muito bem o que fazer, como é que ele poderia construir realmente uma ciência em função de algo que ele percebia que via com muita clareza, mas que nunca tinha visto em lugar nenhum falando sobre isso. E foi mais ou menos nesse período que chegou até ele, para que ele pudesse conhecer, através de um grande amigo, um manuscrito do texto chinês que se chama O Segredo da Flor de Ouro. E ele disse que para ele, no momento em que ele entrou em contato, percebeu que falava exatamente sobre esse processo que ele mesmo percebia e como era bonito, como era encantador e como foi para ele uma resposta a tudo aquilo que ele precisava, a essa percepção de que a busca pelo centro, por si mesmo, é a grande meta da psique humana. Então, ele comenta que nesse texto ele encontra um caminho de volta ao mundo, para colocar as suas teorias de volta ao mundo. É importante perceber que todas as culturas, de alguma forma, falam de um método para chegar até o ser. Existe um método para isso. E cada cultura dá a sua contribuição. O Segredo da Flor de Ouro é um desses métodos. Bom, e o que nos diz o Segredo da Flor de Ouro? Cada ser humano tem uma pequena semente dentro de si. Nós podemos ver como uma pequena semente. Ou seja, algo que ele tem em potência, uma essência espiritual que está latente dentro dele. E o natural da vida é que conforme o fluxo da vida vai seguindo, essa semente ela vá germinando, ela vá desabrochando através da vida. Esse seria o natural. A realização humana seria exatamente deixar esse fluxo da vida seguir. Ou seja, a sua semente interior germinar. Ser cada vez mais nós mesmos, que é isso que no texto chinês vai ser chamado movimento circular da luz. Ou seja, a luz vai se expandindo na vida, aquilo que é uma luz dentro vai ficando cada vez mais intensa e vai se revelando cada vez mais na vida. O final desse movimento, a meta desse movimento, é o florescimento do ser humano. Todos os seus potenciais que estavam adormecidos tornam evidentes na vida, que é isso que nós chamamos do indivíduo, essa flor de ouro que desabrocha. É muito interessante porque na sociedade atual a gente vive buscando a nossa realização, normalmente em fazer várias coisas.
Então, temos um modelo do que seria esse ser humano realizado. Você tem que fazer tais coisas para se realizar, você tem que cumprir tais metas dentro da sociedade. Nos dizem o que traz a verdadeira felicidade, a verdadeira realização. Tá todo mundo buscando essas coisas e no fundo a gente olha para as pessoas e parece que ninguém está muito feliz, ninguém está muito realizado. E o que essa obra, O Segredo da Flor de Ouro, está nos mostrando é que a realização e a felicidade ela não depende de nada externo, não está nada fora do ser humano, está tudo dentro. É simplesmente a conexão com esse princípio luminoso, com essa semente espiritual dentro de cada ser humano e deixar ela germinar, deixar ela vir à tona, vir através da vida. Ou seja, a felicidade não é uma coisa complexa, é uma coisa muito, muito, muito simples. Somos nós que escolhemos complicar de vez em quando. Na verdade, se trata daquilo que nós costumamos popularmente falar, de colocar o nosso coração nas coisas, colocar o melhor de nós, seja a nossa parte mais essencial em tudo que fazemos. Colocar o nosso amor, a beleza, a sensibilidade, seja colocar o melhor do ser humano. Então, quando nós fazemos isso, podem perceber que os momentos que nós vivemos são muito especiais. É como se estivéssemos entrando no fluxo da vida, querendo trazer essa luz de dentro até o mundo. Como se fosse o movimento oposto ao que o fotógrafo faz. O fotógrafo, ele faz com que a luz entre dentro da lente da câmera e vai impregnando uma imagem, a fotografia. Então, vai impregnar uma imagem através de uma luz que recebe de fora. O que nós queremos fazer é o oposto. A gente quer que uma luz que venha de dentro possa chegar até as coisas e impregnar as coisas que nós estamos nos relacionando. Esse seria o movimento circular da luz. E esse é também o germinar dessa semente, que nós estamos chamando, que vai dar origem a essa flor de ouro que pode nascer de todo ser humano. Vejam que a gente muitas vezes está tão mecânico nas nossas experiências, tão mecânicos na vida, que a gente não sabe qual experiência do nosso dia nos torna mais felizes. Se a gente fosse se perguntar, refletir, por exemplo, hoje, qual foi o momento que eu me senti realmente feliz? Às vezes a gente não lembra, mas se a gente for parar para fazer essa observação, e é uma excelente reflexão, inclusive, para nós, se a gente for parar para ver, normalmente aquelas coisas que nos deixaram mais felizes, não eufóricos, mas felizes, com uma certa plenitude interior, são aquelas coisas mais simples que nós fazemos, mas que fazemos colocando o nosso coração, colocando a nós mesmos. Essas coisas que nos deixam mais realizados. E quando um ser humano, ele não entra nesse fluxo da vida, ou seja, ele não está buscando despertar essa semente dentro dele, o que acontece é que normalmente a vida fica insatisfatória, chata, ele acha sempre que está faltando alguma coisa, as experiências nunca são boas como ele gostaria que fosse, e sente que está sempre faltando, falta algo, falta algo, falta algo. E como falta alguma coisa, o que a pessoa vai fazer? Normalmente ela vai procurar mais coisas que ela tem que fazer fora dela. Então é um movimento que nunca para fora, sempre falta, a pessoa sempre procura mais fora, então sempre tem que ter novidades, coisas diferentes, sempre tem que mudar alguma coisa. Por quê? Porque algo ainda não preencheu. O problema é que ela não precisaria ficar olhando tanto assim para fora dela, não precisaria buscar nada disso, a única coisa que precisaria era olhar para dentro e até essa sementinha, o seu coração, expressar mais essa sua própria luz através da vida, através das suas experiências. O próprio Carl Jung, ele comenta que pela observação dos vários pacientes dele, ele percebia que muitas dessas dores, que são angústias, dores psíquicas que o ser humano sente, ele diz que é exatamente isso, tem algo que pressiona para nascer dentro de nós, o ser humano tem essa semente dentro que está pressionando o tempo todo para nascer, esse self, como ele chamava, e muitas vezes nós queremos viver uma vida esquecendo disso, querendo viver uma vida que não tem nada a ver com a nossa própria alma, com a nossa própria essência humana. E só que isso quer nascer, porque quer seguir um fluxo. Ele diz que é como se fosse uma mulher que está grávida, por exemplo, ela sente as dores do parto, mas ela não quer deixar a criança nascer. Então aquilo vai causar uma dor tão grande para a pessoa que pode inclusive matá-la. É exatamente assim que nós somos, o ser humano quando não quer deixar a sua semente vir à tona e começa a sentir muitas dores que decorrem disso também. Bom, tem um trecho que eu trouxe para vocês, para a gente ler e comentar um pouco dele, que eu acho muito bonito, muito especial. Não é desse livro, O Segredo da Flor de Ouro, está num outro livro dele, que é Memórias, Sonhos e Reflexões, mas que explica exatamente isso, explica exatamente esse contexto, o que ele coloca como essa grande questão que pode deixar o ser humano realizado ou que vai deixar o ser humano insatisfeito e angustiado com a sua vida sempre.
Exatamente essa questão, esse ponto decisivo. Ele comenta o seguinte: para o homem, a questão decisiva é essa: você se refere ou não ao infinito? Ao infinito, essa essência imortal que está dentro de cada ser humano, essa semente que nós estávamos comentando. Você se refere ou não ao infinito? Você tem ou não contato com a sua semente interior? Essa é a grande questão. Qual é o critério da sua vida? Se sei que o ilimitado é essencial, então não me deixo prender a futilidades e a coisas que não são fundamentais. Não entro nas convenções sociais. Se eu ignoro, insisto que o mundo reconheça em mim certo valor, por essa ou aquela qualidade que eu considero propriedade pessoal. Meus dons, minha beleza, talvez. Quanto mais um homem acentua uma falsa posse, menos pode sentir o essencial e tanto mais insatisfatória lhe parecerá a vida. Sente-se limitado porque suas intenções são cerceadas e disso resulta inveja e ciúme. Se compreendermos e sentirmos que nessa vida já estamos relacionados com o infinito, os desejos e as atitudes modificam. Finalmente, só valemos pelo essencial. E se não acedemos a ele, a vida foi desperdiçada. Ou seja, ou nós nos afirmamos naquilo que nós somos, esse infinito que ele comenta, ou vamos começar a tentar nos realizar através das projeções pessoais e a vida vai ficar assim, sempre frustrada. Vamos começar a sentir dores, que a vida não é o suficiente, que nunca é exatamente aquilo que nós queríamos, que não somos valorizados também e assim por diante. Do ponto de vista humano, se a vida não teve uma relação consigo mesma, se através da vida o ser humano não teve um contato com essa sua semente espiritual, a vida, como Carl Jung diz aqui, foi desperdiçada. Ela valeria exatamente por isso. O mais comum é exatamente isso, que cada um busca sua realização, sua felicidade nas expectativas sociais e como é valorizado pelos outros, mas com isso vai se afastando cada vez mais de si mesmo, vai se afastando da sua semente interior. E o ser humano não veio na vida para fazer coisas, para fazer obras, para fazer feitos, nem para ser valorizado. Ele veio na vida para ter um contato consigo mesmo. Ele veio na vida para fazer germinar essa semente que ele traz dentro. E se não fizer isso, a vida vai ser desperdiçada. Ou seja, a questão decisiva é essa. Então, entendendo melhor o que é essa flor de ouro que nós buscamos, vamos entrar em alguns dos outros ensinamentos do livro. Nós vamos começar por um ensinamento muito especial que se chama Na Não Ação, Ação. Vou ler aqui com vocês o trecho. Esses versos são muito misteriosos. Seu significado é o seguinte: o mais importante, em amplo sentido, são as 4 palavras na não ação, há ação. O que é isso? Na não ação, há ação. Essa é uma das coisas que Carl Jung, ele diz que foi uma das coisas mais bonitas, mais misteriosas e mais profundas que ele já conheceu das tradições. Essa ideia de na não ação, há ação. Vamos entender um pouco melhor o que isso significa. Vejam só, normalmente, quando nós estamos agindo, sempre agimos motivados por um desejo. O que isso vai me beneficiar? Como que eu vou tirar uma vantagem? Como que essa pessoa ela pode ser útil para mim também? Ou seja, estamos sempre agindo ou por um medo, ou por um desejo, ou por uma expectativa, motivados normalmente assim. O grande segredo que comenta pra gente aqui nesse trecho do Segredo da Flor de Ouro é, na não ação, ação significa tira o desejo, não ação. Tira essa motivação do desejo. E mesmo assim, age. Na não ação, há ação. Esse conceito é o que no Oriente nós estamos acostumados a chamar da reta ação. Ou seja, uma ação sem apego ao fruto. Uma ação que você não faz porque você está desejando alguma coisa, porque você tem alguma expectativa, porque você espera obter algum fruto pessoal. Não, uma ação totalmente livre de desejos, mas que ao mesmo tempo é uma ação muito forte e muito comprometida com a vida. Se uma pessoa ela não age por desejo, a grande pergunta é, ela age pelo quê? É o que nós costumamos chamar de uma ação por dever, ou seja, uma ação porque quer participar da vida,
Uma ação porque quer ser a própria vida, porque gosta da vida, porque ama a vida. Significa que uma pessoa que vive isso, ou que pelo menos está buscando viver, porque é um conceito muito complexo, muito profundo, mas que está buscando viver essa ideia de na não ação, ação, quer reduzir ao máximo os seus desejos, está presente em cada momento e querendo simplesmente contribuir com a vida aonde quer que esteja, somar com a vida. Significa que a vida, com todas as suas expressões, que é tão ampla assim, ela necessita em todo momento. Por exemplo, se eu passo por uma planta e a planta está murcha, eu contribuo com a vida. Se eu coloco um pouco de água na planta, quero intensificar a vida dela. Se eu passo por um ambiente e ele está bagunçado, desarrumado, desorganizado, eu quero harmonizá-lo, colocar um pouco mais de beleza, que é um dos atributos da vida. É uma forma de perceber uma necessidade e querer colaborar com a vida. Se eu passo por uma pessoa que ela está triste, eu quero alegrá-la, quero que ela tenha um pouco mais de vida. Se eu passo por uma pessoa e ela está preocupada, eu quero ajudá-la, eu quero tirar um pouco das preocupações dela. Isso é, eu quero contribuir com a vida, somar com a vida aonde quer que eu esteja. Sem desejo, tá em cada experiência e perceber, tá sensível ao que a vida necessita de mim. Na não ação, a ação. Uma pessoa que vive assim, ela fica muito realizada. E ela nunca fica angustiada, decepcionada, nem frustrada com nada que aconteça com ela, porque ela não tem desejo, ela não está com expectativa. O que nos frustra é exatamente o nosso desejo e a nossa expectativa. Ela vive no momento presente e procurando perceber o que a vida pede dela em cada momento. Esse é um bom exercício para a gente. Tentem fazer isso um pouquinho, em algum grau. Por exemplo, se a gente vai num lugar novo, se a gente vai participar de uma experiência da vida, então você vai nesse lugar e não vá pensando assim, como vai ser, o que você gostaria, o que esperaria, vai tentar ir totalmente sem desejo, totalmente sem expectativa, só viver o momento presente. Sabe por quê? Porque quando a gente cria uma expectativa, a realidade, ela nunca vai corresponder exatamente àquela expectativa que a gente criou. Porque a gente não tem condição de imaginar como a vida é, como é a realidade das coisas. Então, você vai sentir, se vai criando muita expectativa, vai sentir que as coisas nunca foram exatamente como eu pensei que fossem. Faltou alguma coisa. Fulano podia ter me valorizado mais. Podiam ter me tratado de tal jeito, poderia ter acontecido tal coisa e não aconteceu, podiam ter me valorizado assim. Eu sempre vou achar que na vida está faltando alguma coisa. A melhor forma de você estar numa experiência, no momento presente, é sem desejo. Aquilo que a vida te apresentar é belo. Aquilo que a vida te apresentar, você vai viver como uma experiência que é única, que jamais vai se repetir, mas sem desejo. Esse é um ensinamento muito, muito, muito especial. Como Carl Jung mesmo disse, uma das coisas mais especiais, mais interessantes que ele já conheceu. E olha que o estudo dele foi muito, muito, muito amplo. E que a gente pode conhecer assim, dessa forma. Inclusive, que é muito simples e ao mesmo tempo muito difícil de ser vivido. Bom, claro, não é simples viver sem desejo. Não estamos com essa condição agora. Mas um pouco mais, alguns momentos que eu consigo reduzir um pouco desse desejo e tentar atuar um pouco mais por amor à vida, para contribuir à vida, nós já vamos perceber que faz uma diferença muito, muito, muito grande. É um exercício, como eu disse, todo mundo pode tentar fazer. Quando vocês forem, por exemplo, um outro exemplo, forem em um lugar, ou derem a oportunidade de vocês participarem de alguma experiência da vida, nunca ficar se perguntando assim, o que eu vou ter, o que eu vou ganhar com isso? Não, vamos tentar inverter e fazer uma outra pergunta. Como é que eu posso participar disso? Como é que eu posso participar da vida? Não que eu posso ganhar com a vida. Mudar um pouco dessa lógica. E diz que essa ação, essa forma de vida também, na não ação, a ação, é o que ajuda a gerar esse movimento circular da luz. Nós vamos falar um pouco agora sobre as vivências confirmadoras do caminho. Ou seja, além de nos mostrar o que é essa flor de ouro, o que é esse fluxo da vida, esse movimento circular da luz, no Segredo da Flor de Ouro também vai estar falando como a gente confirma isso. Ou seja, como confirmar se um ser humano está de fato despertando, desabrochando essa semente de espiritualidade que está dentro dele mesmo. Porque a espiritualidade, ela não é uma coisa subjetiva, ela é algo muito objetivo, por isso que a gente pode falar através de vivências confirmadoras. Significa, ela se vê na prática, nas ações, pode-se perceber os resultados dela. É importante vocês entenderem que esses trechos que a gente vai comentar agora, eu vou ler e comentar com vocês, eles são trechos do próprio manuscrito chinês O Segredo da Flor de Ouro, eles não são mais comentários de Carl Jung.
Então, são simbólicos, é uma linguagem muito simbólica, com certeza há muitas chaves de interpretação e nós vamos falar de algumas delas que podem nos ensinar como reconhecer se na nossa vida a gente está caminhando para fazer despertar essa sementinha, esse desabrochar dessa flor de ouro que habita no coração do ser humano. Então vamos começar falando o primeiro trecho. Quando, durante o silêncio, o espírito é tomado ininterruptamente pela sensação de uma grande euforia, como se estivesse embriagado ou a sair de um banho, isso é um sinal de que o princípio luminoso está em harmonia em todo o corpo. Então, a flor de ouro já está em botão. Quando, depois, todas as aberturas estão tranquilas e a lua de prata se acha no meio do céu e se tem a impressão de que a grande terra é um mundo de luz e claridade, isso é um sinal de que o corpo do coração se abre para a lucidez. Esse é um sinal de que a flor de ouro desabrocha. Vejam, aqui está comentando como seria a vida de uma pessoa que atingiu esse grau de sabedoria e teve de fato um contato com seu próprio ser. Não significa uma pessoa que sabe que tem uma semente espiritual dentro de si. Significa uma pessoa que viu, que teve um contato com isso. E isso traz uma abertura, uma força e profundidade em todos os aspectos da vida. É isso que está representando aqui quando falo no nosso texto dessa euforia, ou desse estado ao sair de um banho. Ou seja, um estado de muita vitalidade, de muita energia, de muita renovação. Assim é uma pessoa que tem um contato com seu próprio ser, um contato de fato com seu próprio coração. Não só que sabe que ele existe, mas tem um contato direto com esse ponto dentro dele mesmo, com seu próprio centro. É assim, sempre energizado, é uma pessoa que dá vida a tudo aquilo que ela toca, ou seja, as coisas na presença dela se tornam melhores, impregna tudo de amor, de sensibilidade, de beleza, ou seja, tudo torna mais vivo. Vejam que tem pessoas que, por onde elas passam, tiram a vida das coisas, deixa tudo pior do que encontrou. E tem pessoas que, por onde ela passa, torna as coisas sempre melhores do que elas encontraram, sejam as pessoas, os ambientes, os estados emocionais, as ideias que estão num certo espaço, tudo que ela, por onde ela passa, as coisas ficam melhores. Significa dar vida a todas as coisas. Quando uma pessoa, ela, pra gente ter um pouco desse contraste, né? Quando uma pessoa ela tá mecânica nas coisas que ela faz, pode perceber que as coisas vão piorando a cada dia. Um trabalho que uma pessoa executa de maneira mecânica, ele depois de um tempo está pior do que quando ele começou. Ou seja, perde a vida de tudo. E uma pessoa assim, profunda, ela dá luz a tudo aquilo que ela toca. Sejam as coisas mais simples da vida que ela pode estar fazendo, tudo fica assim brilhante, tudo fica belo, tudo fica uma maneira encantadora para todo mundo. Seja coisas muito simples, seja fazer uma comida, por exemplo, seja organizar um espaço, seja lidar com um problema complexo que a pessoa tem que lidar, tudo que ela coloca ela mesma fica encantador, fica lindo, fica diferente do que todas as outras pessoas fariam. Em outras palavras, ela é um canal da vida, ela é um canal da luz, assim como a lua, que reflete uma luz que não é dela. Essa pessoa ela começa a refletir uma luz que não é dela, é a própria vida, é o próprio ser interior. Ela está sendo simplesmente um canal para isso. Então, tudo que está perto dela fica brilhante e vivo também. É um dos simbolismos que está, por exemplo, uma forma como eu gosto muito de ver esse símbolo, é lá no Pinóquio, com a fada azul. A fada azul é exatamente essa, é a que dá vida àquilo que não tinha vida antes. Uma pessoa assim, em contato com seu coração, faz exatamente como a fada azul faz. Dá vida a tudo. As pessoas querem estar na presença dela, porque todo mundo fica alegre, todo mundo tem mais profundidade, vê mais beleza. Então dá vida. É exatamente o que ela faz com o Pinóquio. Não foi ela que fabricou o Pinóquio, mas quem deu vida foi a fada azul. Assim nós queremos ser com tudo à nossa volta. Poder dar um pouco mais de vida, um pouco mais de beleza, um pouco mais de amor, um pouco mais do nosso entusiasmo e da nossa alegria. Essa lua de prata, que comenta aqui no nosso texto também, é essa ideia da lua cheia. Ou seja, essa ideia da lua, da matéria, porque a lua tem sempre um simbolismo muito ligado à matéria, mas com a sua máxima intensidade de luz. É a nossa vida aqui, né, no nosso mundo concreto, mas com a máxima intensidade de luz que um ser humano pode revelar. Ou seja, a lua cheia é o indivíduo, é um sinal de que a flor de ouro desabrochou. Tem muita luz na vida, está sempre iluminando tudo aquilo que toca. E olha só que interessante, a gente quando vê a lua cheia,
Todo ser humano não olha para o céu e fica admirando a lua porque é uma imagem muito bonita, chama a atenção de todo mundo quer olhar. Uma pessoa também, um ser humano que tem esse grau de luz dentro, também todo mundo quer estar sempre perto dessa pessoa, porque ajuda a iluminar momentos que muitas vezes são de muita escuridão também. Esse é um dos trechos. Vou comentar um outro com vocês, que também continua falando sobre essas vivências confirmadoras. É um complemento. Além disso, o corpo inteiro sente-se firme e vigoroso, de modo que não receia nem a tempestade, nem a geada. Coisas que são desagradáveis para os outros não podem perturbar em mim a claridade do espírito semente. O ouro amarelo enche a casa e os degraus são de jade branco. Coisas podres e nauseabundas sobre a terra, quando tocadas por um alento da verdadeira força, tornam-se imediatamente vivas. O sangue vermelho transforma-se em leite. O corpo carnal e frágil é puro ouro e pedras preciosas. Esse é o sinal de que a flor de ouro se cristaliza. Esse outro trecho complementa muito bem essa imagem para nós do que seria esse grau de sabedoria daquele que despertou a flor de ouro. Vejam só, não receia, não tem medo, nem das tempestades, nem das geadas. Significa um grau de confiança muito profundo em si mesmo e que pode superar tudo aquilo que a vida lhe colocar. No fundo, essa confiança em si mesmo significa uma confiança na vida. Significa que a tempestade e a geada, ou seja, as grandes adversidades, elas têm um papel, elas têm uma necessidade, porque senão elas não existiriam. E como elas existem, eu tenho a capacidade também de encontrar uma resposta para elas, de saber dar a melhor resposta para aquilo que me tocou viver, aquilo que a vida me colocou para viver. No fundo, essa confiança em si mesmo, essa confiança de que nós podemos encontrar as respostas que nós necessitamos, percebam que no fundo é uma confiança profunda à vida, que a vida é lógica, ela não é caótica, e que tudo aquilo que ela nos traz, eu tenho a oportunidade e eu tenho a chance de desenvolver algo, de encontrar uma resposta profunda. Porque o ser humano veio na vida não para fazer muitas coisas, ele veio para encontrar respostas profundas para a vida. Quando comenta aqui também sobre as coisas desagradáveis para os outros não podem perturbar em mim a claridade desse espírito semente, significa que essa pessoa pode fazer muitas coisas que para os demais são consideradas impossíveis, coisas que são difíceis, desagradáveis para os demais. Para essa pessoa não será. É imperturbável, não pode perturbar a claridade desse espírito semente. Ou seja, mantém quem é, não se deixa perturbar, não perde a si mesmo, apesar das adversidades exteriores. Essa é uma característica clara da espiritualidade. Não se deixar afetar pelas circunstâncias. Quando nós estamos sendo muito afetados por tudo que acontece conosco, e o meu trabalho me afeta, o trânsito me afeta, uma pessoa que se irrita, me irrita também, me afeta, significa pouco grau de espiritualidade. Estamos sendo afetados o tempo todo pelo mundo exterior, o tempo todo afetado pelas circunstâncias. Uma pessoa profunda, aconteça o que acontecer, ela não deixa de ser ela mesma, ela não perde o seu critério, não perde o seu centro, apesar das circunstâncias. Coisas mortas voltam à vida, e aqui comenta vários exemplos sobre isso, significa nós temos uma energia extra quando estamos ligados com o espiritual. E todo mundo em algum grau pode perceber isso. Por exemplo, quando às vezes nós nos sentimos um pouco sem energia, um pouco cansados, mas alguém necessita de nós e nós precisamos fazer um ato de bondade, por exemplo, para uma pessoa, imediatamente sentimos isso, sentimos que temos uma energia extra, conectamos com a bondade, conectamos com esse nosso coração. Isso traz uma energia para o ser humano que é diferente da energia do corpo, é diferente da energia física, mas é uma fonte de energia inesgotável. Bom, essas são algumas das vivências confirmadoras para nos mostrar quando a gente está, de alguma maneira, se aproximando um pouquinho desse grau de espiritualidade dentro do ser humano, de contato com o nosso próprio ser, com a nossa própria essência, ou quando também nós estamos fantasiando o caminho. Ou seja, tem pessoas que acham que estão crescendo muito e estão ficando com menos energia, as pessoas cada vez querem estar menos perto delas, ou seja, é o contrário dessas vivências confirmadoras que a gente acabou de comentar. Qualquer coisa que ela entre em contato com o mundo perde o centro, então significa que tem algo errado, não deve estar exatamente nesse caminho do despertar dessa flor de ouro. Bom, eu espero que essa palestra seja uma fonte de reflexão e que possa levar cada um de nós a não somente entender, mas sentir, gerando convicções práticas na nossa própria experiência da vida, de que essa grande força do ser humano
ela vem de uma conexão profunda com o nosso próprio coração. E que tudo mais na vida simplesmente vai ser uma consequência disso. Todo mais será dado por acréscimo. A única coisa que nós precisamos fazer é conectar conosco mesmo, não perder esse contato com o que nós viemos fazer. Não viemos na vida para fazer coisas, viemos para ser nós mesmos. Muito obrigada a todos.